Agora que nós já conversamos sobre o orgulho, sobre a humildade através da vida de Cristo, vamos falar sobre a humildade na vida prática cristã. Até porque esses nossos encontros é para aprendermos juntos sobre vivermos de forma simples e de forma prática o cristianismo com Cristo. Abra comigo a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 4, no versículo 20, que diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Então, se a gente diz que não amamos o nosso irmão, quem é o nosso irmão? É aquela pergunta que Jesus fez, né, contando ali a parábola do samaritano. Quem era o próximo do samaritano? Daquele homem que foi achado no caminho, na verdade, de Samaria. Foi aquele a qual o samaritano ajudou. O samaritano era o próximo daquele homem, porque foi quem estendeu a mão. Então, se a gente não é capaz de estender a mão, de amar as pessoas que nós vemos aqui no olho natural, como vamos ser capazes de dizer que amamos a Deus a quem não vemos? Então, a nossa vida cristã de humildade, ela é prática. Não é assim, eu me submeto a Deus, mas eu não me submeto aos homens. E não, meu negócio é com Deus. Só o que a gente escuta é as pessoas dizendo isso. Não, meu negócio é com Deus. E aí, o que é que você vai responder para Deus perguntando assim, olha, se você diz que não gosta do seu irmão, que seu negócio é comigo, mas você vê seu irmão, como é que seu negócio é comigo se você nem me vê? Então, isso não pega bem para Deus. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Então, o nosso negócio é com Deus, mas para quê? Para que através de nós, Deus faça aqui na vida das outras pessoas. Então, nós somos instrumentos de Deus nisso. Então, a humildade na vida prática cristã é o nosso relacionamento com o nosso próximo, com aquele que nós temos a oportunidade diária, que cruza o nosso caminho diariamente. Seja pessoas que nós gostamos, queremos bem, nutrimos afeto, ou aquelas pessoas que nós não gostamos tanto assim, né? Porque quem ama só o que é fácil de ser amado, disse Jesus, não tem virtude nenhuma. Jesus disse que um novo mandamento nos deu. E que mandamento foi esse? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus aumentou a régua da gente lá para cima. Então a gente precisa entender que essa humildade, essa caminhada, essa prática da vida cristã diária passa por nós para o outro. Nós não estamos aqui para ser servidos. Nós vimos no módulo anterior, no bloco anterior, nós estamos aqui para servir. O maior não é aquele que está sendo servido, o maior é aquele que serve. Então é isso que Jesus nos ensinou. E a gente precisa aprender nisso na prática, sabe? Quando você tem um sonho, às vezes você se frustra. Por quê? Porque esse sonho não acontece da forma que você queria ou no tempo que você planejou para que esse sonho acontecesse, não é verdade? E o que é que isso gera em você? Frustração. E a coisa pior que pode acontecer é você e eu sermos promovidos a algo sem estarmos prontos. Por isso que a gente pensa que está demorando, que a gente está orando e Deus não está ouvindo, não está respondendo, mas Deus ele está nos preparando. Porque Deus não vai nos promover sem estarmos preparados. Porque tudo que Deus promove é Deus que sustenta. Mas aquilo que nós promovemos na força do braço, aí somos nós que temos que sustentar. Por isso que quando a gente, por exemplo, abre um negócio que não foi Deus que mandou abrir, aí a gente faz o quê? Quebra. E aquilo fica pesado e quebra. Por quê? Porque a gente quis fazer do nosso jeito. Mas quando a gente está debaixo de uma palavra, vai vir vento e tempestades sobre as duas casas, a da rocha e a da areia. Mas a que está construída sobre a rocha, que é Cristo, essa casa permanecerá de pé. Então, uma vida na humildade é uma vida que nós construímos todas as coisas em Deus. É a vida que nós entendemos que nós não temos que ter as coisas em nosso tempo. Porque, às vezes, nós não estamos preparados. E Deus tem o tempo. As coisas têm que acontecer no tempo de Deus, não é em nosso tempo. Porque Deus sabe quando a gente está preparado. A palavra de Deus disse, eu falei aqui, acredito que no módulo 1, que está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 1, que o herdeiro sendo dono de tudo quando é menino em nada difere de um escravo. Porque a gente sendo dono de tudo, quando a gente não tem a mentalidade de que é dono de tudo, de que tem um testamento que Jesus garantiu para nós, a gente não consegue tomar posse das bênçãos que já são nossas.
Uma das coisas mais tristes que eu posso dizer que acontece é quando nós que somos cristãos entramos na fila da bênção por coisas que Deus já nos deu, enquanto deveríamos estar na fila da maturidade, buscando amadurecer para nos apropriar daquilo que já é nosso. E não ficar buscando, Deus me abençoa, Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então nós precisamos entender sobre essas coisas e termos em nosso coração que há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. E que esse tempo não é o nosso tempo, não é o Cronos, que é o tempo cronológico que nós vivemos, é o Kairos. E o Kairos é o tempo de Deus. Deus é o próprio tempo. Deus é o Senhor do tempo. Deus não está com pressa, porque pressa é característica de quem vive atrasado e Deus nunca se atrasa. Então tem o momento certo. E se não está acontecendo ainda é porque Deus está te forjando, Deus está te preparando, Deus está te amadurecendo. Às vezes você olha para alguém que está ocupando uma posição, um cargo que você desejaria ocupar, está tentando abrir um negócio que você desejou abrir, né? Está casando e você sonhando aí em ter seu casamento, está tendo filhos e você querendo tanto ter um filho. E aí você diz assim, se eu estivesse no lugar de fulano, eu estava fazendo melhor, eu estava melhor, sabe? E você começa a comparar a sua vida com aquela pessoa. E quando você faz isso, ou quando eu faço isso, a gente está dizendo assim, Deus, se eu estivesse no teu lugar, eu faria melhor que o Senhor. Isso gera ingratidão em nosso coração, e essa ingratidão gerada em nosso coração é fruto de orgulho. Isso não pode existir em nós, sabe? Porque a gente começa a pensar que o outro está ocupando uma posição que deveria ser nossa, então a gente pensa que Deus não sabe o que está fazendo, e Deus sabe o que está fazendo. O que nós precisamos entender é que se nós fizermos as coisas no tempo de Deus, nós podemos até passar por um longo tempo de treinamento, porque o deserto de Deus é treinamento. A pedagogia de Deus do deserto é treinamento. Ele nos leva para o deserto para quê? Para nós ouvirmos a voz dele, porque o deserto é você e ele, não tem ninguém, não tem ruído, não tem barulho. Você não fica confuso, sem saber, eu escuto A, eu escuto B, eu escuto meu pai ou minha mãe, eu escuto minha namorada, eu escuto minha vizinha, meu tio, o jornal. Não, é você e ele. Então, no deserto, ele vai falar diretamente ao seu coração. E às vezes Deus nos tira do meio do barulho, do meio do caos, do meio do monte de coisa, do emaranhado de acontecimento e diz assim, não é nada disso aqui, vem pra cá agora porque eu vou falar diretamente com você, porque você não entendeu. Não é que eu não tô falando com você, é que você não está entendendo. E se você não está entendendo, você não está me obedecendo. Porque ninguém obedece àquilo que não entende. E se você não obedece, você não está se submetendo. E se você não está se submetendo, você não está dependendo. Aí ele leva você para onde? Para o deserto, porque deserto é lugar de dependência. No deserto é ele que faz a roupa crescer, a sandália crescer, é ele quem manda o maná. No deserto a gente depende dele. É ele que faz todas as coisas. E às vezes ele nos tira desse lugar e nos leva para o deserto. Aí nós precisamos entender que se fizermos as coisas fora do tempo de Deus, podemos até disparar como um foguete, mas depois volta direto pro chão. Então não é sobre a velocidade, não é sobre a largada. Tem muita gente que se empolga, sabe? Começa algo na vida e dá uma largada assim, você olha a pessoa já resolveu tudo, já fiz isso, já vou fazer, já comprei, já resolvi e tal. Só que daqui a pouco aquela pessoa começa a esfriar. Ela perde a constância. A vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona. Não adianta você dar uma arrancada, sabe, na largada e depois parar na metade do caminho. Porque não é sobre quem vai chegar em primeiro, em segundo e 10º lugar, é sobre quem vai chegar. Jesus não disse, ao que chegar em primeiro lugar, darei a coroa da vida. Ele disse, ao vencedor darei a coroa da vida. Então todos aqueles que chegarem, seja ferido, seja sangrando, sabe, mas que chegar com ousadia, com gratidão, vai receber a coroa da vida. Então nós precisamos compreender. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3 diz assim a palavra do Senhor. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor o homem viverá. Nestes 40 anos, tuas vestes sobre ti nunca envelheceram, nem teu pé inchou.
Eu li o 3 e o 4, me perdoe. Eu vou voltar para o 2, que diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O caminho é longo, o caminho é difícil muitas vezes, mas o dia vai chegar e vai chegar o dia que Deus vai dizer assim: olha, não tem esse deserto que eu levei você? É isso que Deus está falando para o povo no Egito. Não tem esse deserto que vocês passaram 40 anos? Durante 40 anos eu sustentei vocês. Durante 40 anos eu não deixei nada faltar. Durante 40 anos a sandália cresceu, o pé de vocês não incharam, as vestes de vocês não envelheceu, a comida caía todo dia, mas vocês não conseguiam enxergar nada disso. Vocês só se reclamavam. E eu coloquei vocês nesse lugar 40 anos para provar o coração de vocês, para saber se vocês se humilhariam ou não diante de mim. Porque só se humilha quem tem humildade diante de Deus. Quando a gente é provido de orgulho, não se humilha, fica como esse povo que saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles, eles eram escravos do orgulho. O tempo todo reclamando: ah, Deus mandou a comida, ah, mas as cebolas de Faraó era melhor, ah, Deus mandou o maná, ah, mas o que é esse maná, ah, mas nós estamos com sede, aí Deus manda a água da rocha, ah, mas está vindo um exército contra nós, e os gigantes são grandes demais lá em Canaã, e agora o que é que a gente sabe?